E depois de falar com vocês, eu até falei com a minha irmã, que ela não estava presente. Sim, vocês têm duas palavras para mim são essenciais. Quando entraram na nossa casa, que eu acho que é o mais importante, segurança e confiança. Isto são dois chavões. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Trago aqui hoje duas convidadas de uma família muito especial que impactaram muito toda a nossa equipa, de o pai que nós acompanhámos em domicílio, com uma doença oncológica em fase final de vida e que conseguimos ter o privilégio de ser-nos confiado o pai da Sandra, da Alexandra e de mais duas pessoas filhas também. E portanto veio aqui dar o seu testemunho e foi mesmo uma honra termos acompanhado o pai. E portanto eu começo por vos cumprimentar, Sandra, Alexandra, obrigado por terem aceito aqui o meu convite. A nossa intenção com este episódio é transmitir um bocadinho aquilo que foi o vosso percurso no acompanhamento que tiveram da nossa equipa, mas antes disso, quem é que era o pai? Para vocês, na família, qual é que era a representação que ele tinha? Desde já agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Quem era o meu pai? O meu pai era um ser humano extraordinário, com uma alegria, com uma força de viver, que não tinha explicação. O meu pai era luz, o meu pai era um sorriso. O meu pai, como sabe, adorava cantar e isso ele fez até ao fim da vida dele. Quer no tempo em que esteve hospitalizado, que distribuiu CDs pelo hospital, pela equipa inteira, que foi um sonho que eu, enquanto filha, e o meu marido tentámos realizar, que ele tinha o sonho de gravar um CD. E um dia fizemos-lhe essa surpresa e então ele ficou muito feliz e aquilo, digamos que era o triunfo dele, era o CD que ele tinha gravado. Portanto, o meu pai era isto, era música, alegria, boa disposição e sorriso. Eu não me lembro de ter o meu pai triste, não é? Mesmo na fase da doença, e que foi uma doença prolongada, que durou cerca de 7 anos, mas sempre com qualidade de vida, que isso era o mais importante. Ele sempre foi uma pessoa feliz. E isso notou-se, ou seja, embora tenha sido um tempo curto, notou-se que o pai era alguém que vivia uma vida intensa, vivia uma vida feliz, vivia uma vida plena e rodeava-se de uma família incrível. E isso é sempre um destaque que eu também deixo para as pessoas que nós acompanhamos, que é, nós não olhamos só para a pessoa que estamos a cuidar, olhamos para a família. Alexandra, aqui no seguimento do que a Sandra estava aqui a referir, eu percebo, obviamente, aqui a importância que o pai tinha para vocês, para netos. Aliás, eu ainda hoje me lembro de uma reunião que tivemos lá em casa, numa fase de transição do nível de consciência do pai, em que estavam, julgo eu, 9, 10 pessoas naquela sala, não é? E todos com o único propósito, que é queremos o bem. Queremos o bem para o meu pai, para o meu avô, e não sei que lhe pedir aqui também se alguma... Desde já quero agradecer também o convite. É uma honra, é uma honra. Como é que eu posso definir o meu pai? O meu pai era aquela pessoa que para ele família era tudo. Nós, logo de pequeninas, e lembro-me de pequeninas, ele a ser muito de cantar, de puxar muito por nós, houve sempre uma alegria na nossa casa. Nós éramos uma casa cheia, não é? Porque somos 4, estamos aqui 2, ainda falta mais 2, e o meu pai tinha esse poder de onde ele estivesse, criava aquela harmonia, aquela felicidade, aquela alegria. Reinava boa disposição. Reinava boa disposição e acho que isso acaba até foi transmitido a nós filhas, de nós foi para os netos. De geração em geração, não é? Geração em geração, inclusive até teve ainda um bisneto, ainda conheceu um bisneto. E eu acho que o meu pai é daquelas pessoas que adorava a vida, agarrava-se a ela como se não houvesse outra coisa. Mas sempre com muita felicidade e tinha o cuidado de estarmos todos bem, de sermos amigos uns dos outros, por vezes, da vida, cada um tem a sua vida e damos... E o que é que o meu pai era isso? Agregador.
não é? Exatamente. Como é que surge a decisão de assumirem que, claro que houve aqui durante estes 7 anos hospitalizações, mas naquela fase final em que percebemos que de facto o pai estava numa reta final da doença, como é que surge a decisão de quererem que o pai fique em casa? Porquê é que surge? Como é que surge essa decisão? Essa decisão surge sim por vontade do próprio. Ok. Foi o próprio que Foi quis o meu e que pai. manifestou. Nós sabemos que, para quem não conhece este mundo, no fundo é um mundo que as pessoas são surpreendidas, não é? E que foi o nosso caso, fomos todos surpreendidos com este novo mundo que nos aconteceu. É muito mais confortável deixarmos os nossos no hospital, sabendo que estava a ser bem tratado, estava a ser bem acompanhado. Mas o meu pai tinha uma vontade, e a vontade era de partir em casa. Portanto, nós, enquanto filhas, tínhamos que lhe realizar essa vontade. E foi isso que aconteceu, não é? Com muito medo, com muita insegurança, com tudo o que se possa imaginar, um processo todo muito frágil, o meu pai numa fase de vida muito frágil, mas teve que acontecer. Que medo é que diga. Peço desculpa. Sim, porque quando ele regressou a casa pela última vez, portanto, a primeira coisa que ele disse foi que bom chegar a... Que bom estar em casa. Bom que estar em casa. Portanto, era uma das coisas que ele sempre quis, foi ir para casa. E a verdade é que falávamos isto em off, que mesmo tendo sido, em termos práticos e temporais, curta, aqui a nossa relação foi muito intensa. E aquilo que eu senti foi que o pai, quando se viu em casa, sabendo que infelizmente a sua situação de saúde era uma situação muito avançada e muito frágil, quase que descansou. Ok, agora estou onde quero estar, com quem quero estar, e agora sim posso desfrutar daquilo que me falta, seja por quanto tempo for. E eu sou muito adepto daquela expressão de não interessa quanto tempo tem a nossa vida, interessa sim que vida nós temos durante o tempo que nos resta. E o pai foi claramente uma pessoa que transmitiu muito isso, não é? Há pouco a Sandra falava dos receios, dos medos. Existem receios, existem medos para as famílias que assumem esta responsabilidade? Existem muitos, de facto, né? Quando se eu falar em cuidados paliativos, só a própria palavra tem um peso associado à morte, sem dúvida, não é? Apesar de eu agora, passado um ano, digo que não, que os cuidados paliativos não têm que ser forçosamente associados à morte. Nós sabemos que vai acontecer, não é? Mas poderá durar muito tempo. Portanto, e para mim os cuidados paliativos é proporcionar ao doente o bem-estar enquanto é possível até ao fim da vida, até ao seu último suspiro, não é? E durante todo o processo de doença. E durante todo o processo de doença. Agora, eu desconhecia, mas posso dizer que vocês ensinaram-nos muito neste capítulo, não é? Que sendo mau, com a vossa equipa, com o vosso carinho, com o vosso amor, que tudo isto é envolvido, ajudou-nos imenso, pelo menos eu por mim falo, por mim também, que me ajudou imenso a dar aquilo que eu queria dar ao meu pai, que eu sempre tentei dar. O meu pai tem que ter aquilo que quer, tem que ter a paz que quer e não pode sofrer acima de tudo. Eu acho que nisso, acima de tudo, deve-se fazer tudo para que os doentes não sofram. Sim, e eu... Esse era um dos principais receios, é que houvesse um sofrimento. O sofrimento, sim, eu acho que o meu pai, não, tenho a certeza, o meu pai partiu em paz, partiu sereno, partiu feliz, porque no fundo nós tivemos até à última hora dele, tivemos sempre ali todos juntos. E sentimos muito que vocês foi uns anjos que nos apareceram, não é? E que conseguiram dar o melhor ao meu pai e também nos confortar a nós e nos preparar. Ainda me lembro de uma semana antes do enfermeiro estar a falar connosco lá na sala
e de nos estar a preparar. E isso eu só tenho que vos dar os parabéns. Não, obrigado. Mesmo. Eu também digo sempre e agradeço que isto não é feito só de um lado, é feito dos dois lados, ou seja, há uma família que tem que tem que aceitar receber-nos na vossa vida e na vossa casa para conseguirmos também dar o melhor de nós. E quando isso a equação fica perfeita, apesar de tudo o que vai acontecendo, e a Sandra dizia há pouco que é difícil, é algo que nos martiriza, é algo que é triste para nós, vamos ter a perda de uma pessoa, não é? Sim. Mas a questão é, se houver uma articulação de todas as entidades à volta da pessoa, o sucesso está quase garantido, não é? Portanto, é muito isso. E voltando aqui um bocadinho, no momento em que tomam a decisão da Warmi, o que é que vos fez optar? Porque certamente empresa de apoio domiciliário há muitas, falando de apoio domiciliário e de cuidados paliativos, que no vosso caso tiveram as duas respostas. O que é que vos fez optar pela Warmi? Qual é que foi o gatilho que vos fez escolher? O gatilho era a médica que acompanhava o meu pai, sem dúvida. O meu pai estava numa instituição em que também tinha o apoio domiciliário, não é? E que também se serviu, porque o meu pai veio para casa umas vezes e voltou várias vezes para o hospital, não é? Mas chegou a uma altura em que a médica que acompanhava o meu pai falou na Warmi, não é? E nós confiávamos tanto nela. O meu pai adorava aquela médica. Adorava aquela médica, que nós enquanto família só podemos seguir aquele caminho. Não podemos procurar outro, não há que procurar outro. Nós temos o caminho certo. Meu pai confia na médica, a médica confia na empresa que nos está a dar, está tudo perfeito, não é? Os anjos estão-se todos a alinhar. Para o meu pai. E foi isso que aconteceu, foi por aí que nós chegámos à vossa empresa. Sim, e eu lembro-me que fui eu que até fiz o primeiro contacto. É verdade. E depois de falar com vocês, eu até falei com a minha irmã, que ela não estava presente, e senti algo em vocês que era diferente, que havia qualquer coisa em vocês, pronto, a empresa em si, que seria diferente até aquele dia que nós tivemos a outra instituição. E, na verdade, realmente foi tudo muito diferente. Né? Sim, vocês têm duas palavras para mim são essenciais. Quando entraram na nossa casa, não é? Na casa do meu pai, na primeira reunião, que se sente, que eu acho que é o mais importante, segurança e confiança. Isto são dois chavões que são muito importantes nas decisões que se tomam, não é? Para um ente querido que está numa fase tão fragilizada e tão frágil, que já nem tem condições para dizer o que pretende, não é? Porque o meu pai nunca exigiu nada. O meu pai, para ele estava tudo bem. Uma pessoa simples. Porque ele no fundo sabia que não precisava dizer nada, mas o olhar dele dizia tudo, não é? Sim. O olhar dele dizia tudo. Portanto, ele confiava nas filhas que tinha e que sabia que queria o melhor para ele, e foi isso que aconteceu. E correu realmente tudo muito bem. Há algum momento, há pouco falava daquela reunião e eu também já tinha tocado nesse ponto, há algum momento em que particularmente vos tenha tocado, em que fez a diferença ter a equipa da Warmi? Quando eu digo equipa da Warmi, digo desde a cuidadora Cristina, que sim, espetacular, foi alguém que teve sempre... Espetacular, falando da Cristina, foi espetacular, teve sempre muito cuidado com o meu pai. Eu posso dizer que o meu pai já estava no fim de vida mesmo, praticamente. A pele dele completamente sedosa, sempre a higiene dele a 100%, a pele parecia pele de bebê muito hidratada. Portanto, há coisas que... Eu acho que por vezes o que acontece, né, quando as pessoas até já estão no fim de vida, se for preciso, não há esse cuidado. Tentar tratar, não tem o cuidado de andar e não, que a Cristina foi tudo diferente. Portanto, tenho que dar mesmo os parabéns à Cristina. Sim, eu acho que foi um conjunto, de tudo. A Cristina, de facto, é uma pessoa especial para nós, já participou até num episódio do nosso podcast, e há pessoas que nos tocam, tanto de famílias como de cuidadoras. E de facto a Cristina teve aqui também o seu cunho. Recordo-me de um dia, já não recordo se foi a Alexandra, se foi a Sandra que me ligou a dizer, Diogo,
o meu pai já não pode estar sem ninguém durante a noite. Eu acho que fui eu. Pronto, e nesse momento, ok, vamos tentar perceber, porque tinham um apoio durante o dia, a noite ainda era assegurada pela companheira do pai, e ok, vamos falar com a Cristina, vamos explicar a situação, e ela de imediato disse, ok, vou só ver com a minha família, vou só rapidamente buscar umas coisas a casa, assegurámos aquela hora, 2 horas, para ela ir a casa buscar os pertences, voltou. E a partir daí ficou, e foram os últimos 3, 4 dias de vida do pai, infelizmente, mas predisposto logo a ficar. Sempre disponível. E nem sempre é possível corresponder, mas de facto a Cristina conseguiu, e acho que foi mesmo. Eu dizia há pouco, os astros alinharam-se, não é? Alinharam-se, houve ali qualquer coisa que eu também não consigo explicar. Não é? Depois tivemos a oportunidade de falar com a Cristina, e mesmo a Cristina diz, houve ali qualquer coisa. Eu não sei, eu como acredito que nada é ao caso. Sim, eu também. Portanto, acho que tudo teve no bom caminho para o meu pai ter uma partida tranquila e com a maior serenidade, e isso enche-me o coração, não é? Porque é assim, os profissionais de saúde podem tratar as pessoas enquanto profissionais de saúde, ponto, não é? O que eu acho que vocês não são só profissionais de saúde, vocês tiveram uma coisa que me encheu o coração, é que trataram o meu pai com o maior respeito e a maior carinho, que fizeram de um episódio triste, de um episódio de dor, não é? Vocês conseguiram pôr tudo tão calmo e tão tranquilo, e que tudo acontecesse serenamente. E de uma forma natural. E de uma forma natural. E é isso que eu guardo no meu coração. Relativamente a vocês. Obrigado. Como é que vocês veem esta partida do pai em casa, esta concretização? Como é que isso hoje, passado um ano, não é? Falávamos há pouco, que vai agora fazer um ano nos próximos dias. Como é que hoje, a decisão que tomaram na altura, acompanha a vossa vida, acompanha aqui o vosso processo de luto, teve algum contributo para hoje estarem mais tranquilas? Sim, eu não sei se tem, uma coisa que eu queria dizer é que naquela conversa que nós tivemos lá em casa uns dias antes do meu pai falecer, há uma coisa que o enfermeiro Diogo falou, e é verdade, e foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, e a partir daí até foi das coisas que registrei muito na minha memória, que é, quando nasce um bebê, nós estamos à espera, não é? E já planeamos tudo para a chegada. E quando é para a partida, nunca há essa reflexão. Essa reflexão. E foi uma das coisas que é verdade. O enfermeiro e a empresa em si nos prepararam para isso. Claro que é sempre doloroso, é sempre, neste caso, o nosso pai que parte, mas acaba por nos, como é que é dizer, acaba-nos por não nos doer tanto, ou aceitar, entre aspas, melhor essa partida. A verdade é, a perda, e eu costumo dizer também muitas vezes isto, nós nunca estamos preparados, podemos estar à espera que venha a acontecer, mas só quando chega o momento é que temos o descarga emocional da situação. Claro. Mas se nunca nos levarmos a refletir sobre aquilo que vai acontecer e sobre o que é que queremos até lá, quando acontece a situação, então ainda estamos mais despidos, não é? Passando aqui a expressão, de toda aquela situação. Portanto, há que levar a pensar as pessoas, as famílias. Eu costumo dizer muitas vezes aos meus pais, a uma avó que ainda tenho viva, que é ok, como é que no fim de vida, claro que os cuidados paliativos não é só o fim de vida, mas é muito o fim de vida, o que é que vocês querem? Onde é que querem estar? Quem são as pessoas que querem estar, que estejam presentes na vossa vida nesse momento? Se já não estiverem conscientes para tomar decisões, que decisões é que querem que sejam tomadas em vosso nome? E portanto, como foi possível preparar isso? E há pouco a Sandra dizia também que é, o pai quis ir para casa e vocês organizaram-se para que isso foi possível. A própria partida do pai foi mais serena, não é? E nós já acompanhámos inúmeras situações em domicílio e já tivemos pessoas que infelizmente não estavam, se calhar, tão resolvidas internamente, e que havia muitas questões para resolver na fase final de vida. E do ponto de vista sintomático, digamos assim, e clínico, havia mais questões para resolver, uma ansiedade, uma agitação, um gemido, uma dor, uma falta de ar. O pai, apesar de tudo, teve uma medicação linear porque ele estava bem, ele estava realizado, estava concretizado por estar lá em casa. E isso é uma memória que eu trago ainda hoje da vossa família, até hoje.
há pouco falávamos sobre esta questão dos cuidados paliativos, que estão muito associados à morte, não só, de facto, os cuidados paliativos estão presentes no momento da morte, mas surgem, ou supostamente deveriam surgir um bocadinho antes, que é que experiência é que vocês viveram, que mensagem da experiência que vocês viveram é que hoje transmitem às pessoas que vos rodeiam desta questão dos cuidados paliativos, da equipa que os acompanham e também do hospital, não é? Sim, sim. Qual é que é a visão que vocês têm sobre este termo tão pesado? Eu, é assim, após a partida do meu pai, eu tenho divulgado imenso a vossa empresa. Não é por nada, é por a tranquilidade que após a morte do meu pai, o meu estado, a minha tranquilidade, o meu estado de espírito e a minha serenidade enquanto pessoa me trouxe a vossa empresa. Porque às vezes ponho-me a pensar assim, meu pai partiu há um ano, foi uma partida completamente serena, sem agonia nenhuma. Aquilo foi uma coisa que eu nunca pensei assistir, porque tinha alguns medos, porque desconhecia. Perdemos uma mãe, mas foi num hospital, portanto não assistimos ao último segundo da vida da nossa mãe. Portanto era tudo novo, era tudo o que é que irá acontecer. Houve imensas situações, situações até um pouco assustadoras, não é? E o meu pai foi exatamente o oposto, porque aquilo foi o mais tranquilo. Estava a dormir, não é? Estava a dormir, portanto não houve nada, que estava a dormir. E assim ficou, não é? E eu acho que isso me deu a mim uma tranquilidade. Tenho saudades do meu pai, mas uma saudade boa. É isso. Uma saudade boa sem dor, não é? Eu não choro pela perda do meu pai atualmente, nem tenho momentos de pensar, estou triste. Não estou. Porque o meu pai está bem. Porque eu deixei-o partir bem. E isso, a mim, enquanto pessoa, ajudou-me muito a superar a morte do meu pai. E é isso que eu digo às pessoas. Não tenham medo, têm que estar nas pessoas certas e confiar. Em cima de tudo tem que haver confiança. Tem que haver confiança da parte do doente e da parte da família. E tem que estar tudo alinhado. Porque se houver aqui alguém que não confie, não vale a pena. Não vale a pena, porque nós temos que estar com quem confiamos. E eu acho que a vossa empresa nisso é top. Obrigado. 5 estrelas. Obrigado. Nós estamos aqui a terminar o nosso episódio e uma vez mais reforço aqui o meu agradecimento por terem vindo. Como mensagem do meu lado e do lado da equipa, quero de facto agradecer-vos pela confiança que tiveram na nossa equipa, pela decisão que tomaram, mas acima de tudo agradecer o privilégio que foi de facto entrar na vossa casa, na vossa família, podermos conhecer-vos e podermos contribuir para um fim de vida mais digno para o pai e corresponder àquilo que ele realmente queria. A minha última pergunta, e que coloco sempre também a todas as pessoas que convido, quando nós pensamos no nome do podcast, pensámos em algo que fosse direto ao tema e que nos fizesse refletir. E que infelizmente ainda existem muitos mitos associados a determinadas situações que não podem ser cuidadas em casa, não podem ser feitas em casa, mas a nossa realidade tem-nos dito o contrário. Por isso, dissemos que o nosso podcast seria Pode Cuidar em Casa. O que é que para vocês este nome vos transmite? Ou seja, que opinião é que têm à volta deste nome que nós criámos para este podcast? É assim, a minha opinião é muito positiva a esse nome, porque vocês de facto criaram o Pode Cuidar em Casa, é verdadeiro. Isso existe, não é? E nós, enquanto família, podemos dizer que isso existe. Isso não é meramente um nome para ficar bonito. Não. Existe, pode realmente cuidar em casa, pode-se cuidar em casa com tudo o que é necessário para o bem-estar do doente e, acima de tudo, com amor. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou da mesma opinião que a Sandra, não é? É mesmo isso, é o cuidar, não é o cuidar só de estar escrito, nós fazer publicidade, não. Sim. Vocês cuidam mesmo de coração. Existe a parte de amor, de cuidado, de carinho, é mesmo a 100%. Portanto, Vocês cuidam do doente e cuidam de nós. exatamente, quem está ao E isso é muito importante. Nós contratamos os vossos serviços para cuidar do nosso familiar, não é? Mas vocês oferecem uma outra parte que quando nós os contratamos não pensamos, que é cuidam de nós, dos familiares, que também precisam de ser cuidados para depois conseguir dar e proporcionar o bem-estar ao doente. Sem dúvida. E
uma reflexão que eu faço muitas vezes, por testemunhos que eu também vou ouvindo de famílias, é: nós já somos família, nós, a quem nós acompanhamos, já temos às vezes o fardo de ter que lidar com a parte emocional enquanto família, e o ter que assumir a parte mais de cuidar e das questões mais clínicas, mais técnicas, mais a higiene, o posicionamento, a pele, a alimentação, o que é que vai comer, o que é que não come, a medicação que se dá, muitas vezes retira o papel de família, porque ficam tão envolvidos naquilo que é o ser cuidador de um familiar, que saem do papel de família. E a minha percepção é que quando a família assim o permite e que nós conseguimos entrar nas famílias, vocês conseguem ser família. Sim, sim. E a equipa ser a responsável por gerir tudo o resto, não é? E esse é mesmo o nosso grande propósito. Portanto, obrigado por terem estado aqui presentes. Obrigada a nós. Uma mensagem de apreço em nome de toda a equipa, porque de facto são uma família que se destaca naquilo que tem sido o nosso percurso ao longo destes quase 7 anos, e ainda hoje a Cristina, a médica, tanto a que vos referenciou como a médica que acompanhou também o pai em casa, e a equipa de enfermagem que esteve envolvida também, toda a equipa, agradecer, porque de facto foi uma família muito especial para nós. Nós é que agradecemos. E portanto, obrigado por terem aceito o convite e por terem deixado todo o entrar gosto, lá. apenas tenho uma palavra para vos deixar: gratidão. Muito obrigada. Obrigado. Amor. Obrigada por tudo. Obrigado. Obrigada. A quem ouviu este episódio, toca-me particularmente. É uma família de facto muito especial. Viveram uma situação de perto de muita fragilidade por parte do pai, mas conseguimos entrar na vida desta família. A família deixou-nos entrar para conseguirmos de facto ajudar. Portanto, se de alguma forma este tema vos tocou e conhecem alguém que esteja a passar por uma situação semelhante, partilhem este vídeo porque pode fazer a diferença. Obrigado. Fiquem para ver.